Boa noite a todos, graça e paz, que Deus abençoe cada lar aqui, boa noite para a igreja, boa noite para todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa noite. E nessa noite eu quero falar a respeito de uma palavra que está no livro de João, capítulo 4. É uma história bem conhecida, de uma mulher samaritana, que conta que Jesus ele estava fazendo um trajeto e a Bíblia diz que era necessário ele passar por Samaria. Samaria pertencia também, era uma cidade onde havia os judeus, mas eles eram uma raça segregada, porque eles eram considerados impuros para os judeus, porque eles eram misturados. Então a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria. E quando Jesus passou por ali, os discípulos saíram comprar comida e ele ficou junto a uma fonte. E nisso, num horário assim que não era comum, que o sol estava muito forte, chegou uma mulher com um cântaro para buscar água. E Jesus virou para aquela mulher e disse: mulher, me dá água. E aquela samaritana ficou indignada. Por isso que ela disse: como tu sendo um judeu, pede água para mim que sou uma samaritana. Porque havia essa disputa, essa divisão, essa rejeição contra o povo dela, os samaritanos e os judeus. E ali começa um diálogo de Jesus com essa mulher. E ali e Jesus fala para ela: olha, se tu soubesse quem está pedindo água para ti, eu poderia te oferecer uma água viva. E ali começa uma discussão até teológica. Aquela mulher, ela conhecia muitas coisas e falou: mas você acha que você é mais importante do que o nosso pai Jacó? E tudo aquilo ali, vocês adoram no monte, nós adoramos em outro, onde é que a gente deve adorar? Começou toda uma discussão religiosa. E Jesus, em determinado momento, falou: vai, chama o teu marido. E aquela mulher, ela olhou para Jesus e disse: eu não tenho marido. E Jesus, olhando para ela, disse: verdade, tu já tivesse 5, e esse que tu tem agora não é teu. Jesus, ele foi direto onde ele precisava, onde ele sabia que ele precisava tocar. E aquela mulher levou um choque. E ela disse: eu vejo que tu és profeta. E então aquela mulher deixou o cântaro, a Bíblia diz, deixou o cântaro, voltou para a cidade e falou para todo o povo: olha, venham ver um homem que falou tudo o que eu tenho feito. E por causa desse testemunho, o povo foi ao encontro de Jesus. E se você lê no Evangelho de Lucas, ali diz que o povo foi ver, porque eles acreditaram por ela ter falado justamente essa frase: venham conhecer um homem que tem falado tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E por causa disso aquelas pessoas foram até Jesus. E daí não foram só atrás de um fato, mas também acabaram constatando tudo que Jesus era e o que ele falava. E eles acabaram pedindo para que Jesus ficasse mais 2 dias ali. Jesus ficou mais 2 dias ali para eles, e a Bíblia diz que muitos creram. E o primeiro fato que eu quero falar é a respeito de nós sermos uma testemunha, como essa mulher. Ela foi uma testemunha, na mão de Jesus, que a vida dela atraiu muitas outras pessoas
E se você buscar o que é um testemunho, olha só o que diz a palavra testemunho. É uma afirmação fundamentada e comprovada. O testemunho só é feito por alguém capacitado a esclarecer os fatos, senão não existe comprovação. Muito interessante. E assim, o testemunho ele é uma ferramenta poderosa também no Evangelho. Porque o testemunho ele pode gerar fé, como foi nessa situação. Aquelas pessoas, elas creram nela, porque ela veio contando, olha, tem um homem que está falou tudo que eu faço, tudo que eu já fui. Então o testemunho dela, em expor a vida dela, gerou fé na vida das outras pessoas. E eu coloquei aqui, né, que ser testemunha não é só falar das realizações divinas, mas pregar acima de tudo com um exemplo pessoal o fato de que nós somos imitadores de Cristo. E aqui nessa história a gente aprende uma coisa, que Jesus ele quer ser a nossa fonte, a nossa verdadeira fonte. E aqui como ele disse, olha mulher, eu quero te dar uma água que aquilo que eu der para você vai jorrar para a vida eterna. Jesus, ele nos propõe encontrar a felicidade dentro de nós. Ele quer nos fazer encontrar uma fonte que nos permitirá sermos felizes em todas as circunstâncias. Por isso que Jesus ele foi fundo com aquela mulher, né? Quando ele disse, vai, chama o teu marido. E ela disse, não, eu não tenho marido. E Jesus disse, de fato, tu já tivesse 5 e esse que tu tem nem é teu. Na verdade, a pergunta era, com o que tu sentes a plena satisfação dos teus desejos? Muitas vezes a sua fonte, ela é uma fonte rota. Ela é uma fonte que não satisfaz e que te faz sempre cair no mesmo erro, como era aqui com essa mulher. Uma mulher que estava procurando o amor, mas que nunca havia encontrado verdadeiramente. E justamente naquela hora que ela foi buscar água, aquilo denunciava a vida dela. Porque imagina se naquela época, né, se hoje a gente encontra uma pessoa casada 6 vezes, o que você vai pensar dessa pessoa? Imagina naquela época. Então, aquela atitude dela de carregar um cântaro buscando água num horário que o sol estava muito forte, denunciava que ela tinha vergonha, que talvez ela não queria encontrar ninguém, talvez ela não queria que ninguém colocasse os olhos na vida dela para dizer, lá está indo a fulana. E aqui a gente vê uma pessoa que ela não era ignorante. Porque se você ler no capítulo de João, capítulo 4, depois é bom você ler, porque é um pouco longa essa história, você vai ver que aquela mulher ela tinha todo o conhecimento. Ela tinha uma religião. Só que ela não tinha um testemunho, né? Ela conhecia as escrituras. Ela chamava o meu pai Jacó, onde a gente deve adorar. Ela sabia tudo das escrituras. Ela sabia que ia vir um Cristo, porque né? Eu sei que vai vir um Cristo e que ele vai ensinar todas as coisas. E Jesus disse, sou eu que estou falando contigo. Então essa mulher, ela conhecia tudo, né? Mas não basta conhecer. Nós temos que conhecer, nós temos que entender, e isso tem que virar uma realidade para a nossa vida. E quando Cristo chegou na vida dessa mulher, foi uma transformação radical. Porque ela deixou o cântaro e ela voltou para a cidade. E ali como aconteceu, né? Como eu falei, que ela foi e trouxe todas as pessoas
para confirmar a presença de Jesus, né? Que ele era o Cristo. Então, o Evangelho na nossa vida, ele faz um caminho contrário. Se antes ela fugia para que ninguém visse ela buscava água numa hora que ela não ia encontrar ninguém. Agora ela pega aquilo, ela abandona o cântaro e ela enfrenta. Ela abandona o cântaro e vai e volta para a cidade e chama o povo para vir. Se antes ela fugia do povo, agora ela foi ser uma testemunha que podia comprovar com a própria vida dela que Jesus sabia tudo da vida dela. Né? E muitas vezes essa foi a minha pergunta, né? Em muitos casos que a gente vê na Bíblia, né? Uma pessoa que se escondia, que tinha vergonha, de repente ela passou a ser uma evangelista. O que faz uma pessoa que é a vergonha da sociedade, que é a pessoa que é rotulada, né? Que é uma prostituta, que é uma mulher fácil, né? Não sei qual era o rótulo que ela tinha. De repente, aquela mulher que era uma escória para a sociedade, ela virou uma evangelista. Ela virou uma testemunha poderosa daquilo que Jesus pode fazer. E nisso eu quero ler João capítulo 1, versículo 4, que diz assim: Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Se a gente ler um pouquinho antes, no capítulo de João, está falando a respeito de Jesus. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, aqui está falando de Jesus Cristo, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Olha que lindo. Quando Jesus entra na nossa vida, é isso que ele faz, porque a partir do momento que nós cremos nele, aqui como diz, nele está a vida, e essa vida é a luz dos homens. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo como nosso Salvador, a mesma natureza divina, essa vida maravilhosa que está em Cristo, passa a ser a nossa vida. E foi isso que foi visto nessa mulher, para que ela fosse uma testemunha. Ela passou a ter essa presença, essa luz, né, que o Mestre mostrou para ela, né? Existe uma glória, existe uma unção, existe uma luz sobre nós, uma verdade dentro de nós. Mas tem que ser uma verdade, não um conceito. Como a vida dela antes, ela tinha um conceito, ela tinha um conhecimento, mas não era uma verdade. E o mundo, ele está cansado de palavras vazias. O mundo quer gente com vida. O mundo quer gente que seja luz. E é o que Jesus disse, né? Que nós somos sal e luz nessa terra. E o que faz a luz? A luz, ela brilha. A luz, ela ilumina. A luz, ela acende. E a luz também, automaticamente, quando você toca no interruptor, ela dissipa as trevas automaticamente. Então, se você pensar naquilo que Jesus fez, a proposta daquilo que Jesus diz que nós temos que ser, ele diz, olha, você tem que ser luz. Antes, essa mulher, ela queria se esconder. Ela queria andar num horário que ninguém visse ela. Ela tinha vergonha da vida dela. Agora não, agora ela vai e faz o caminho contrário. Eu vou lá e eu enfrento. E eu vou buscar esse povo para eles crerem comigo. E assim é a nossa vida. Nós temos que receber essa coragem, essa intrepidez, sabe? Iluminar, brilhar, fazer a diferença. Não tem mais que que ficar com vergonha, que ter medo, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita. É ele que vai brilhar sobre nós. Nós só vamos nos colocar à disposição
de Deus, para que Ele possa tirar para fora aquilo que Ele mesmo depositou em nós antes de nós mesmos termos nascido. E o segundo ponto que ele diz que nós somos sal. O sal, ele faz toda a diferença. Se você pensar, o sal, ele é uma coisa que ele é usado numa quantidade muito pequena. E quando você coloca na comida, você não vê o sal. Por quê? Porque ele se dilui. Mas ele é indispensável. Às vezes a gente faz uma comida maravilhosa. Pica todo aquele temperinho, né? Bota, né, o alho, cebola, o tomate, cebolinha verde, pimenta, tal. Esquece o sal para ver. Aquilo tudo vai de água abaixo porque não tem nenhum gosto, não tem sabor. Então o sal, ele é uma coisa que mesmo que ele não seja visível, ele faz toda a diferença. A Bíblia diz que assim que nós temos que ser. Nós temos que ser como sal. Indispensáveis. E ninguém merece viver uma vida sem graça, uma vida sem alegria, uma vida sem satisfação, porque se a gente pensar uma vida com sal, é uma vida que tem sabor, uma vida de alguém que é a luz, é alguém que incendeia, alguém que brilha, alguém que se destaca. Então foi para isso que Jesus chamou a gente, para ter uma vida e uma vida com abundância. Uma vida maravilhosa, não uma vida sem graça, né? Triste. Mas acima de tudo, Cristo nos chama para que nós sejamos autênticos. Assim como foi essa mulher. Ela foi muito autêntica. Ela voltou lá, ela não se defendeu, ela não mentiu. Ela chegou e ela disse, olha, tem um cara lá que está falando tudo do que eu já fiz. E as pessoas sabiam que ela era, sabiam o que ela fazia. Então quando ela parou de se justificar e ela realmente passou a ser uma pessoa autêntica, ela se deixou ser transformada numa testemunha poderosa na mão de Deus. E nós, cada um de nós, tem situações que nós gostaríamos que tivesse sido diferente, que nós não gostaríamos de ter errado, de ter pecado ou de ter passado, mas nós não podemos negar, aquilo ali fez parte da nossa história. O que nós temos que deixar é fazer com que Jesus transforme a nossa vida. E eu coloquei que nós não precisamos mudar a nossa natureza para agradar. Nós não precisamos nos esconder. A exposição é que vai fazer justamente que as pessoas muitas vezes se identifiquem com a gente. Não é mostrar que a gente é sempre perfeito, que a gente não tem fraqueza, que a gente não tem luta. Não, é dizer, não, tem dia que não é fácil para mim também. Eu já passei por isso. Eu sei o que você está sentindo. Isso faz toda a diferença. Quando uma pessoa pode chegar perto da gente e não se sentir julgada, não se sentir condenada, mas poder se sentir compreendida. Isso faz toda a diferença. E uma outra pessoa que a Bíblia diz também foi assim, foi a mulher pecadora. Jesus estava lá, jantando na casa de Simão Pedro. Essa mulher ficou sabendo, de repente ela entra sorrateiramente, se ajoelha e começa a chorar nos pés de Jesus, chorar e molhar os pés do Mestre. E ela chorou tanto que ela lavou os pés do Mestre com as lágrimas. E aí ela pegou os cabelos dela, com os próprios cabelos ela enxugou os pés de Jesus e ungiu os pés de Jesus com perfume. E o dono da casa, dentro do seu coração lá pensando, isso aí não é profeta coisa nenhuma, porque se ele soubesse quem é essa mulherzinha... A Bíblia não chama ela pelo nome. A Bíblia diz que era uma mulher pecadora. A pecadora chegou. Não usava nem o nome dela.
usava o rótulo do pecado dela. Ela era uma pecadora. E assim, muitos de nós carregamos muitos rótulos, muitos adjetivos por coisas que nós fizemos, por coisas que nos aconteceram. Mas aquela mulher denominada como pecadora, ela se humilha. Ela não tem vergonha de ir na frente de todas aquelas pessoas e chorar. Sem palavras, ela estava dizendo para o mestre, meu Deus, o quanto ela lamentava, o quanto ela necessitava da presença dele. E pensando um pouco nesse rótulo, né? Muitas vezes a gente pensa que tipo de mulher era essa? Foi uma mulher que foi transformada. Porque aqui, quando eu vejo uma mulher que pega os seus próprios cabelos para enxugar os pés de Jesus, gente, os pés naquela época não era coisa fácil, porque as pessoas só andavam a pé, a estrada era de barro, andavam muitos quilômetros, imagina como era o pé das pessoas. E pensa que ela lavou com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Muitas vezes, né, diz que um grande ponto de sedução que as mulheres usam é saber mexer o cabelo, né? Não sei. E talvez justamente o que ela usava para seduzir, agora ela disponibilizou na presença do mestre. Aquilo que talvez era um instrumento para pecar, foi transformado numa ferramenta para adorar a Deus. E eu achei muito interessante que essa semana eu recebi uma mensagem, até da Camila, de uma parte de um livro que ela está lendo, e eu vou colocar aqui que diz assim, é do livro Adamo, seu amado, seu Senhor, que diz assim: fale com o médico e ele lhe dirá que a vacina sempre será feita com os elementos da infecção. O antídoto sempre é preparado com o próprio veneno. E aqui nós chegamos à conclusão, né, que nós só estaremos curados quando a nossa dor servir de remédio para os outros. Essa vai ser a lição. A lição da tua cura vai ser pegar justamente, você só vai ser uma testemunha poderosa quando você pegar tudo aquilo que foi vergonha, quando você pegar tudo aquilo que for um tropeço e usar para enfrentar o mal, como essa mulher fez. Ela abandonou o cântaro e foi enfrentar, foi em busca do povo, que era o que ela mais fugia. Então, justamente, as tuas maiores marcas, a tua maior dor, é aquilo que Deus vai usar para curar muita gente, para iluminar a vida daqueles que estão perdidos. Deixe Jesus ir fundo nos traumas, nas ausências, nas dores, nas perdas, porque Ele tem cura para a tua vida. E muitas vezes a tua realidade que foi tão feia passa a ser um antídoto, passa a ser a vacina que Jesus vai usar para curar muitos corações. Vai fazer de você um veículo poderoso aqui nessa terra para contar. Acontece. Jesus cura, Jesus limpa, Jesus liberta. Hoje eu sou uma nova pessoa, sou uma nova criatura. E eu quero ler com vocês, para finalizar,
o livro de Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui foi uma afirmação, né? Que nós receberíamos poder quando o Espírito Santo viesse. E Jesus disse: olha, eu tenho que ir, porque se eu não partir, se eu não passar por todo esse processo, o Espírito Santo não vai vir. E é o que nós vimos, né? Toda a diferença do Evangelho foi feito quando veio o Espírito Santo. Porque até que não veio o Espírito Santo, as pessoas não foram uma testemunha. Os discípulos andaram 3 anos com Jesus e eles ainda negaram Jesus, e eles ainda fugiram, e eles ainda ficaram com medo. Mas quando eles obedeceram e oraram e se reuniram e que veio a presença do Espírito Santo, eles se transformaram em ninjas. Eles foram enfrentar e pregar para 3.000, 5.000 pessoas, batizar as pessoas, fazer milagres. Porque daí agora eles estavam revestidos por um poder, que é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo. Esse mesmo poder está disponível para nós. E aqui ele diz que esse poder está disponível para a gente, para que a gente seja transformado numa testemunha. E a Bíblia diz aqui, ó, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. O que queria dizer isso aqui? Jerusalém era o lugar onde eles estavam naquele momento. Então Jerusalém é o nosso território, é a nossa casa, é o nosso bairro, é o nosso trabalho, é a nossa faculdade. É onde eu estou nesse momento. Judéia significa o estado ou a nação. Samaria, por que ele usou Samaria? Porque a Samaria ficava dentro da Judéia. Só que a Samaria, como nós falamos aqui, ela era uma porção segregada, uma parte rejeitada. E muitas vezes Deus vai querer nos usar nesse lugar, num lugar que ninguém quer, num lugar com pessoas que ninguém acredita, numa porção segregada de pessoas rejeitadas, sujas, como era essa mulher aqui. Pessoas que têm um rótulo, mas Jesus quer que você fale para elas, porque assim como essa mulher, Jesus sabia, a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Era necessário. Ele queria alcançar aquela mulher. Porque uma mulher se tornou a maior evangelista daquele lugar. Uma pecadora. Uma mulher com um rótulo enorme. Deus sabe o teu potencial. E Ele quer passar na tua vida. Para, como diz aqui, te revestir com o Espírito Santo e te fazer uma testemunha no teu lugar mais perto, naquilo que é mais longe, e diz até que nos confins da terra as nações são nossa herança. A Bíblia diz que as nações são a herança daqueles que são os filhos de Deus. Deus nos quer fazer testemunhas poderosas. Não pessoas como aqui no começo dessa história, que sabe de toda a história, que tem todo o conhecimento, mas que isso tudo não resolve nada. Bom é ter tudo isso. O conhecimento, esse conhecimento virar um entendimento e o entendimento ser uma realidade. Então, eu quero dizer para você, não se envergonhe daquilo que muitas vezes ainda não é legal na tua vida. Leve até a presença do Mestre, porque Ele vai te mostrar que existe uma outra realidade muito maior, onde o Espírito pode operar e você vai ser transformado numa pessoa que você nunca imaginou. Você vai viver coisas que você jamais pensou. Assim como essa mulher,
ela virou o ícone daquele lugar. Foi ela que levou as pessoas para Jesus. Então, assim, se muita gente se converteu, aqui como diz uma passagem aqui, deixa eu ler aqui. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa desse testemunho. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então, assim, você pode ser um canal, você pode ser um facilitador para as pessoas conhecerem a glória de Deus. E essa é a minha oração nesse dia. Que você permita uma obra completa. Que você permita o Espírito Santo te ativar em uma porção sobrenatural. E que você possa levar muitas pessoas a conhecer o amor de Jesus. Amém? Eu quero orar com você nessa hora. Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, que é o melhor momento. Nós podermos parar para aprender a tua palavra. Nós podemos parar para pensar, para refletir, para colocar nossa vida, Senhor, diante da tua presença. E aqui diz, como nós lemos, mas nós queremos ativar essa presença do Espírito Santo, esse poder que vem para nos transformar numa testemunha poderosa na nossa Jerusalém, na nossa Judéia, na Samaria, em todos os confins da terra. Deus, esse poder do teu Espírito que nos faz uma testemunha poderosa, primeiro dentro da nossa casa, primeiro no lugar onde nós somos mais conhecidos, e depois, Senhor, em todos os arredores, e depois mais distante, e depois até o final do mundo. Que tu sejas visto, que tu sejas glorificado, que tu sejas adorado. Te agradecemos por tudo, Senhor. Abençoamos cada lar aqui, cada pessoa que está nos ouvindo. E te agradecemos, Senhor, por tudo. Muito obrigado. Amém.